Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho de tarô. O tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa, sou suspeita de falar, trabalho com ela há muitos anos, que te permite o autoconhecimento. Ele permite a compreensão de quem você é, te ajudando a encontrar mais doçura, a encontrar leveza, a direcionar melhor a sua história e o seu caminho de vida. Por isso que eu sempre falo da importância de você usar o tarô não como uma ferramenta de adivinhação. Eu particularmente não acredito em adivinhação, mas respeito quem acredita, porque assim, o futuro, ele só existe quando há hoje. E o tarô, dentro da sua simbologia, ele tem uma sincronicidade muito grande das suas imagens com o inconsciente coletivo e individual. Então, quando o seu consulente vem com uma demanda, com uma questão e ele não consegue compreender o que está acontecendo e de repente sai uma carta do enforcado, a gente sabe que ele está num processo de estagnação interior, que muitas vezes pode ser por crenças enraizadas. Nós somos resultados de aspectos de experiências vividas, que possam ser desde a infância, que a maior parte do que a gente é hoje tem a ver com a nossa infância, e fora aquela que a gente foi constituindo durante o decorrer da vida. E a carta do enforcado, dentro de uma análise, dentro de uma percepção de quem é o indivíduo, ela vai trazer essa informação e esse conteúdo. Por isso que é muito importante você procurar um bom profissional de tarô que vai te ajudar a entender o porquê que você está passando por uma situação, de repente numa jogada de amor, o porquê que as coisas não estão caminhando no amor. Saiu a carta do enforcado, aí ela já tá falando de várias situações, uma relação que às vezes já vem se arrastando, quando um ou outro se coloca em auto-sacrifício demais. E aí vem os medos, vem as inseguranças, e aí já tem também uma presença de aspectos do passado muito presente, atrapalhando ali nos nossos resultados. Lembre-se, ou se você não sabe, saiba agora. Muitas vezes a gente passa por situações na vida e até que a gente se torne consciente, o nosso inconsciente ele vai se manifestando. Até que você compreenda que aquela situação, às vezes você vai falar que é falta de sorte, você vai falar que é destino, e não é. Por isso que é muito importante você compreender quem você é na sua história, quem é você no seu caminho de vida, e como você vai direcionar a sua vida. Ele é muito mais antigo do que a gente imagina, ele é muito mais antigo até mesmo que a própria Idade Média, tá? Então, se você for parar para compreender, essa ferramenta do tarô, ela tem uma profundidade muito maior do que a gente imagina. Por isso que o oráculo, ele não tem doutrina, ele não tem religião, ele simplesmente é. Eu costumo dizer que o tarô, ele é lógico que ele é matemático. Porque se você for no Japão, a carta do mago vai ser sempre a carta número 1, a carta que fala da ação, do movimento, do poder mental. Sempre vai ser o elemento ar. Se você for na África, a carta do mago sempre vai ser o mesmo elemento. Se você for na Grécia, não vai mudar. Se você for na Nova Zelândia, não vai mudar. Então ele é lógico, ele é matemático. Por isso que é muito importante o estudo. É muito importante que você vá com profundidade nos ensinamentos do tarô, que você entenda o que é cada carta, o que é cada arcano e como ele vai se manifestar. O tarô ele é um deck de 78 cartas. Ele se divide em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores são responsáveis por aquilo que está no inconsciente do indivíduo ou no inconsciente coletivo. Ele é aquele espelho que vai mostrar quem é você, quais são as situações que vem te limitando, vem te sabotando ou vem te trazendo dificuldade. Ele é um elemento que vai trazer luz à sua consciência de quem é você no seu caminho de vida, de quem é o teu consulente na história dele e o porquê que ele está passando por aquele desafio. Já os arcanos menores, ele vai complementar tudo isso, vai trazer a relação com o aspecto interno. Então, numa questão que o teu consulente pergunta, o porquê que eu não tenho sucesso profissional? Sai a carta do mago e o cavaleiro de espadas. O porquê? A carta do mago traz que ele tem poder, ele tem força. O mago, ele precisa ter coragem, ele precisa ter equilíbrio mental, ele precisa ter determinação e foco, ele precisa planejar. O mago, ele é o próprio criador da própria realidade. Ou seja, ele tem poder para realizar e ele não está realizando. Ele pode estar procrastinando ou se auto-sabotando. E quando o cavaleiro
de espadas ele surge, ele fala o quê? Da determinação. Lembre-se sempre, o cavaleiro de espadas, ele é o eterno buscador. O de espadas, fala do plano mental, então ele vai falar do foco, da estratégia, da determinação, do caminho que precisa se percorrer, o objetivo que você precisa ter, qual que é o seu estado atual, qual que é o seu estado desejado, ele vai falar do objetivo. Então, a pergunta foi, tem que se prestar muita atenção na pergunta, o porquê que eu não tenho sucesso profissional? Ele já está trazendo uma dificuldade, por que eu não tenho sucesso profissional? O mago está falando, porque você não está usando seu poder em potencial. Você precisa ser mais independente, ter autonomia e buscar, desenvolver o seu intelectual. Tem que ter coragem, sair da zona de conforto, ter ação para que você possa mudar uma realidade. Olha só, e o cavaleiro de espadas está dizendo o quê? Se movimente, vai em busca. Você tenha determinação, tenha foco, tenha objetivo. Qual que é o seu estado desejado? É aquilo que você quer? Então você vai construir um plano e uma estratégia. Espadas é um elemento que é regido pelo elemento ar, ele é mental também. Portanto, nós temos dois aspectos mentais que vai te trazer a percepção do que você precisa fazer para você encontrar o sucesso profissional e o resultado. E a partir daí, construir uma estratégia. É isso que você precisa fazer para a sua vida ou até mesmo para o seu consulente que te faz uma pergunta. Então, perceba, olha como o tarô ele é maravilhoso e ele é grandioso. Por isso que eu sempre falo, é muito importante você conhecer exatamente o que o tarô está trazendo. É muito importante você saber fazer a percepção e a combinação de cartas. É importante você conhecer. Não adianta você fazer cursinhos gratuitos ou você fazer só algumas leituras superficiais. Você precisa ir com profundidade no conhecimento do oráculo para que você possa realmente fazer uma boa consulta ou para que você possa ter um bom atendimento. Por isso que eu sempre digo, procure sempre por profissionais confiáveis. E se você for tarólogo ou taróloga, que você possa ser esse tipo de profissional que vai falar para o seu consulente, ó, o tarô te traz a informação que o caminho é esse. É esse caminho que você precisa seguir para que você possa direcionar o seu caminho. E desta forma, é como se você resgatasse o teu poder pessoal. O tarô, ele te dá o teu poder na mão e fala assim, vai por aqui. E você fala, realmente eu preciso caminhar na minha vida dessa forma. Quando você pega o seu consulente e fala, o tarô te traz a informação que o caminho é esse, é aqui que você precisa conduzir o seu caminho, a sua história, teu consulente vira e começa a se questionar, ele começa a se perceber, ele começa a compreender que ele simplesmente é o próprio sabotador dele, que ele é o próprio inimigo, que ele tem a força. E dentro de um processo terapêutico com o tarô, você vai ajudar o seu consulente a ir para o próximo estado. Por isso que eu sempre digo, adivinhação, a gente erra muito quando a gente fica na adivinhação. Eu não estou falando que a espiritualidade ela não pode estar presente. A minha intuição muitas vezes ela se manifesta muito. Às vezes eu vejo ali a lógica da carta, mas me vem um insight que eu pego e falo, não, peraí, deixa eu ver essa situação. Isso pode acontecer, só que você não pode perder a objetividade de cada arcano do tarô. Se você quer ajudar o seu consulente a transformar a vida, ou se você quer usar o tarô para jogar para você e direcionar os seus caminhos de vida, eu falo por mim. O tarô foi grandioso dentro dos meus processos de transformação. Eu saí de um relacionamento onde o tarô ele sempre falava para mim, Renata, aqui não dá mais para você. Saia dessa situação, porque aqui é prejudicial. E assim eu fiz, seguindo o conselho do tarô, seguindo o conselho do oráculo, e era algo que eu não aguentava mais viver dentro da minha vida. E o tarô sempre anunciava que seria destrutivo demais, e assim aconteceu. Se você vai escutar o conselho que o tarô tem para te dar, aí são outros 500, porque o oráculo ele respeita o livre-arbítrio. Ele fala assim, ó, o caminho é esse, a situação é essa, e você determina para qual caminho você quer seguir. Mas quando a gente consulta um oráculo e a gente não escuta o conselho, ai. Muitas vezes, quando vocês me procuram para consulta, ou quando algum cliente me procura para consulta, e não está pronto para lidar com aquela situação, com aquela questão, aí depois não toma decisão, não se movimenta, e aí depois entra em contato e fala, Renata, meu mundo caiu, tô com um problema X. Sim, o tarô falou da importância de você ter atenção sobre essa questão. Então perceba, com o oráculo você consegue direcionar muito melhor a sua vida, você consegue compreender qual a fase da vida em que você está, você começa a transformar
cada situação de acordo com aquilo que você quer. E aí você consegue gradativamente trabalhar as suas questões. Na jornada do herói, a busca pelo processo de autoconhecimento, é a compreensão de quem se é a transformação que todos nós temos que passar pela vida. E nós todos vamos passar, todos vamos viver cada arcano do tarô. Se você for ver lá os arcanos maiores, 22 arcanos maiores, a gente sempre vai se encontrar em uma daquelas fases da vida. Pode não ser na mesma ordem, mas sim, iremos sempre nos encontrar naquela fase. Sempre vamos nos encontrar numa dessas fases. E aí, é com sabedoria e de repente com a ajuda do oráculo que você vai conseguir passar por fases mais complicadas, encontrando mais leveza e equilíbrio. Então ele é um processo muito grande de transformação, que se você souber aplicar na sua vida, se você for um bom tarólogo ou se você tiver um bom tarólogo, você tem tudo para ir longe. Um beijo para você, comenta aqui o que você achou desse vídeo, aproveita e curte aqui a página para a gente mandar essa mensagem para mais pessoas. E eu quero saber o que você vai mudar na sua vida e o que mais você gostaria de aprender sobre o tarô. Um beijo para você.